Existem lugares que parecem normais durante o dia, mas à noite algo muda. O silêncio fica mais pesado, os sonhos ficam estranhos e a sensação de estar sozinho simplesmente desaparece. Hoje você vai conhecer 3 locais reais, onde essas situações acontecem com frequência. Sem exagero, sem invenção, apenas histórias que continuam acontecendo até hoje. Mas antes de continuar, me responde uma coisa. Você acredita que alguns lugares podem guardar algo? Ou acha que tudo isso tem explicação lógica? E antes de começar, não se esqueça, deixa o like, que ajuda a gente a divulgar esse vídeo, o YouTube divulgar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal para sempre estar acompanhando esse tipo de conteúdo. Então bora, vamos começar. O primeiro local que a gente vai se deparar é a ilha de Poveglia. Desculpa se eu estiver errando a pronúncia, tá, pessoal? A história desse lugar parece coisa de filme de terror. Durante surtos de doenças na Europa, navios chegaram carregando pessoas contaminadas e todas eram enviadas para essa ilha. Mas não era quarentena na verdade, era isolamento sem volta, porque não existia cura na época. Estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham passado por lá e muitas morreram na própria ilha. Para lidar com a quantidade de corpos, eles eram queimados em grandes fogueiras. E até hoje, existe um boato perturbador. Dizem que metade do solo da ilha é composto por restos humanos. Décadas depois, o local foi reutilizado como um hospital psiquiátrico. E é aí que as histórias ficam ainda mais estranhas. Pacientes começam a relatar visões, sombras e vozes vindas da torre principal. Um relato famoso é que um médico que trabalhava no local teria enlouquecido, afirmando que algo o perseguia. Até que um dia ele subiu na torre e jogou. Depois disso, o hospital ficou abandonado. Mesmo hoje, pessoas que se aproximam da ilha relatam coisas estranhas. Sensações de estar sendo observados, mudança brusca de temperatura, sons mesmo sem ninguém perto. Uma curiosidade muito bizarra é que pescadores locais evitam a região e alguns afirmam que suas redes já trouxeram ossos humanos. Outro detalhe pouco conhecido é que nos anos 2000 um empresário tentou comprar a ilha para transformar aí num hotel, mas desistiu rapidamente. Segundo os rumores, ele abandonou o projeto após passar apenas uma noite lá. Nunca explicou bem o motivo. Hoje a ilha continua abandonada, sem moradores, sem turistas e sem muita explicação. Mas uma reputação tão sombria que até o governo italiano evita falar sobre. E a pergunta que fica é: o que realmente aconteceu na ilha? E até hoje, ninguém quer voltar lá. Agora imagina se hospedar no hotel onde o maior problema não é o silêncio, mas é o que acontece durante ele. O Hotel Stanley no Colorado parece um hotel comum, mas por trás da aparência elegante existe uma história que intriga visitantes há décadas. Foi nesse hotel que o escritor Stephen King teve a ideia para o Iluminado. O mais curioso é que ele só ficou lá por uma única noite. Durante a sua estadia, o hotel estava praticamente vazio. Naquela noite ele relatou ouvir passos nos corredores, mesmo sem hóspede, sensação de presenças constantes, um som extremamente perturbador com o próprio filho. E esse som se tornou aí a base da história do Iluminado. E lá nesse hotel tem um quarto que é o mais famoso, que é o 217. Também o mais evitado por alguns. Alguns relatos nesse quarto tem alguns bem curiosos, como malas sendo arrumadas sozinhas, objetos mudando de lugar, luzes piscando durante a madrugada. Uma curiosidade real é que uma camareira relatou ter sentido alguém puxar sua roupa, mesmo estando sozinha no quarto. Alguns fenômenos inexplicáveis foram ouvidos, como um piano tocando sozinho no salão, risadas de crianças nos corredores, portas abrindo e fechando sem motivo. Parece bem filme de terror, né? E um relato curioso é que algumas pessoas diziam que tiraram fotos e depois encontraram figuras que não estavam lá no momento que eles tiraram. O hotel ele tem algumas figuras famosas entre os relatos. Gloria Stanley, que é a esposa do fundador, dizem que ela ainda toca o piano. Um homem elegante visto nos corredores à noite, crianças correndo pelos andares superiores. Muitos descrevem essas aparições como não agressivas, mas extremamente desconfortáveis. Realmente seria bem estranho você se hospedar no hotel e ver coisas que não deveriam estar lá, né? Ia ficar bem desconfortável. Diferente de alguns lugares que a gente vai citar aqui na lista, o Hotel Stanley continua funcionando normalmente. Ou seja, você pode se hospedar lá se tiver coragem. Muitos fazem isso justamente para vivenciar algo sobrenatural. Mas existe um padrão curioso em todos os relatos, né? Que muitas pessoas dizem que no momento elas não sentem medo, mas depois, quando começam a refletir, percebem que algo não estava certo. Como eu falei, o Hotel Stanley continua aberto e ele recebe visitas todas as noites. Mas muitos hóspedes vão embora sem saber o que aconteceu ali realmente. Ouvir relatos, escutar barulhos e não encontrar nada. E a pergunta é, você iria se hospedar nesse hotel? E ainda melhor, você se hospedaria no quarto 217? Deixa aqui nos comentários.
Existe um lugar lá na Inglaterra que ficou conhecido como a casa mais assombrada do país. O nome dela é Borley Rectory, e por décadas ninguém conseguia explicar o que acontecia ali. A casa ela foi construída em 1862 ao lado de uma igreja, mas antes disso já existia uma história sombria naquele terreno. Segundo relatos antigos, uma freira e um monge teriam vivido em um romance proibido ali, quando foram descobertos. O monge foi executado e a freira teria sido enterrada viva, e é justamente essa freira que muitas pessoas dizem ver até hoje. Alguns moradores e visitantes relatam ver uma figura vestida de preto, caminhando lentamente pelo jardim, sempre no mesmo horário ao entardecer. E o que é mais estranho é que quando alguém tenta se aproximar, ela simplesmente desaparece. Mas o que realmente tornou aí o Borley famoso foram as mensagens. Frases começaram a aparecer nas paredes da casa, sem explicação, sem ninguém por perto. Algumas das frases dizem: ajude-me, outras: por favor, me tire daqui. Como se alguém tivesse preso ali dentro. Será que é a freira que estava enterrada que é tirada ali? Não sei. E os relatos não param por aí. Objetos sendo arremessados, sinos tocados sozinhos e passos em quartos vazios. E uma família que morou na casa afirmou que móveis se moviam mesmo quando todos estavam reunidos no mesmo cômodo. Em 1930, investigadores paranormais começaram a investigar o local para estudo. Eles registraram sons inexplicáveis, movimentos de objetos e sensações físicas estranhas. Tudo que as pessoas relataram ter passado. E muitos desses estudiosos paranormais saíram dali convencidos que algo realmente existia ali. Em 1939, a casa acabou pegando fogo e foi completamente destruída. Mas isso não encerrou a história. Mesmo sem a casa, pessoas continuavam relatando aparições no terreno, sensação de presença, sonhos vindos em lugares onde não havia mais nada, como se o que estava ali nunca tivesse ido embora. Uma curiosidade um pouco conhecida é que o Borley se tornou um dos casos paranormais mais investigados da história. Mas até hoje não existe uma explicação definitiva. A casa não existe mais, mas as histórias continuam. E talvez o mais assustador seja isso. Às vezes não é o lugar que é assombrado, mas o que acontece nele. E esses lugares não são lendas, né? Eles existem e eles estão lá agora mesmo, em silêncio, esperando a próxima visita. Alguns dizem aí que são apenas histórias, outros juram que viveram coisas que nunca conseguiram explicar. E talvez o mais assustador de tudo isso é que muitas dessas experiências são bem parecidas. Pessoas diferentes em lugares diferentes sentindo a mesma coisa. E agora me diz uma coisa, qual desses lugares você teria coragem de visitar sozinho, completamente só? Você conseguiria passar uma noite nesses locais? Deixa aqui nos comentários quais e se você teria ou não coragem. Se você curte esse tipo de conteúdo, histórias reais, mistérios e lugares que desafiam a lógica, se inscreva no canal. Existem lugares ainda mais perturbadores que a gente ainda nem começou a explorar. Então não se esqueça, se você curtiu esse vídeo, assistiu até aqui, deixa o like e deixa um comentário para ajudar o nosso canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço.